Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Isaac, professor de PTL, e hoje a gente vai continuar estudando as regras do jogo. Só que hoje vamos fazer uma atividade um pouco diferente. A gente vai fazer comparação de dois textos do mesmo gênero. Então a gente vai fazer a comparação do jogo da memória, que está na página 34, com aquele jogo que a gente estudou na aula anterior, que é aquele jogo Aualé, o jogo das sementinhas. Vocês lembram? Então, a gente vai fazer a comparação desses dois jogos. Então, abra a apostila de produção de texto na página 34 e fique um pouco esperto com a página 28, porque você vai ter que voltar na página 28 e voltar na página 34 para poder fazer essa comparação, certo? Então, aqui temos o jogo da memória, né? Percebe que a estrutura está um pouco diferente. Temos aí informações em vermelho, né? Faixa etária, local, estimular, participantes, material. Vamos ver o que cada questão pede? Olha aqui, esse aqui é o texto Aualé, né? Você vai fazer a comparação com esse texto aqui. Caso você não tenha lembrado, é esse texto. Olha lá, eu risquei as respostas, tá? Por isso que está em azul assim, para vocês não copiarem. Na A, quais elementos são comuns entre a regra do jogo Aualé e a do jogo da memória? Então, quando ele fala assim, elementos, ele não está falando assim, não está falando no que o jogo é parecido, se o jogo usa cartas ou se o jogo usa tabuleiro. Ele está perguntando, na verdade, sobre a regra do jogo e não o jogo em si. Então, o que a gente vai analisar, na verdade? É o texto e não o jogo. A gente vai analisar aquele texto ali que tá falando sobre as regras. Então, a gente precisa ver o que tem na regra do jogo Aualé e tem na regra de jogo de memória. Então, por exemplo, os dois textos, eles trazem um título. Claro, ele precisava trazer um título, senão a gente não ia saber do que estava falando, né? Então, já é uma parte da resposta. Ó. Os dois textos trazem título. O que mais que eles podem trazer? Observa, leia os dois textos, veja o que eles estão explicando. Será que eles estão explicando como jogar, como finalizar? Eles estão explicando os materiais utilizados. É sobre isso que vocês têm que falar na questão A. E não sobre se ele usa tabuleiro, ou se usa carta, ou se o jogo de memória é diferente do jogo Alé por 1000 motivos. Não, é os elementos do texto, certo? Na B, você vai fazer o processo contrário. Então, de vez que você vê o que é igual, você vai ver o que é diferente. E eu já dou a dica aí. No jogo da memória, nas regras do jogo da memória, tem alguns elementos que não tem no jogo Aualé. E é exatamente ali na parte de cima, que eu mencionei, que está em vermelho, que tem faixa etária, local. Então, algumas daquelas informações não tem no jogo Aualé. Quais são elas? Você vai olhar os dois textos, observa bem e veja qual informação que tem no jogo da memória que não tem lá. Aí você vai colocar na B. Na C, vai falar sobre habilidades do jogo da memória. Agora deixa o jogo Aualé um pouco de canto aí. Então, quando a gente joga o jogo da memória, que habilidade a gente desenvolve? Nós desenvolvemos. Ali no próprio texto ele menciona isso. Veja lá e coloque a resposta na C. E você precisa citar um outro jogo que também possa trazer essas mesmas habilidades, certo? Na D tá assim, ó. Na regra do jogo Aualé, as imagens são muito importantes. Então, agora a gente está comparando as imagens. No jogo Aualé, se percebe que, vamos lá, pegar o texto rapidinho. Ó, que as imagens, aqui no cantinho, vamos ver se eu consigo marcar. Aqui no cantinho, ó, ele traz instruções. Ele ajuda a explicar um pouco o texto. Tá vendo? Ele traz algumas setinhas. Então, a imagem aqui não está à toa. Ela está ajudando na explicação. Diferente das regras do jogo da memória. Calma, deixa eu tirar esses riscos aqui. Aí. Olha lá. Tá vendo que tem a imagem ali também? Ali não está explicando nada. Então, essa é a diferença. Você precisa explicar com suas palavras que uma delas está explicando e a outra do outro jogo não está explicando. Já na questão, vamos voltar lá, na questão E, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas você vai conseguir fazer. O que você tem que fazer?
você tem que ler o texto de novo, o jogo da memória, leia com atenção e vai ter que encontrar esses pontos aí, ó, que é qual é o objetivo do jogo, como iniciar. No caso do como iniciar, é o que você precisa para jogar e quais são as regras básicas para você jogar esse jogo. O que você tem que fazer para jogar. E não esqueça que na página 36 também tem uma parte aí, ó, que é como finalizar. Então, como esse jogo da memória acaba? Como que você sabe quem ganhou? Certo? Qualquer dúvida,